noite, igreja. Sejam todos bem-vindos. E agora nós estamos com esse tempo dedicado ao nosso bom Deus, que a graça e a misericórdia dele sobre você, sobre a sua família, sobre todos aqueles que nós estamos orando e sempre intercedendo. Esse mês de maio nós lembramos algumas coisas especiais. Tem a questão do Dia das Mães. Alguns colocam também como mês da família. E é o mês que nós oramos para a nossa igreja, porque é a data que nós relembramos o aniversário. Então, fico com esse pensamento durante esse mês, orando pela família, orando pela igreja, orando pelos missionários, que possamos ser servos fiéis do nosso bom Deus. Então, com esse pensamento, nós queremos começar esse culto. Enquanto eu faço essa oração, você também ore juntamente, intercedendo, rogando ao nosso bom Deus a graça e a misericórdia. Vamos orar nesse momento? Santo Deus, mais uma vez aqui nós nos achegamos, não com força própria, mas é o Senhor que nos traz, é o Senhor que nos conforta, é o Senhor que nos dá as condições de reunirmos como família. Obrigado por esse privilégio. O Senhor tem estendido a tua igreja nesse momento de algumas privações, mas aqui nós estamos. Que a tua misericórdia também, ó Deus, alcance aqueles que nos acompanham nesse momento na internet, ou ouvirão esse culto, participarão, ó Deus, assistindo em outro momento. Obrigado àqueles que aqui chegaram. Mais uma vez nós queremos lembrar esse mês, muitos colocam como data da família, e de maneira especial, Deus, além da família, do contexto de parentes, nós lembramos dessa igreja, porque nesse contexto desse mês também é o aniversário de 18 anos. Obrigado, Deus, pelas suas misericórdias que são renovadas a cada manhã. Não somos dignos e nem merecedores, mas sabemos que somos amados com amor eterno. No nome do Senhor nós pedimos as tuas bênçãos para os hinos, as orações e a tua palavra, que venha confortar e exortar nossos corações. No nome de Cristo nós oramos agradecidos. Amém. Muito bem, igreja de Cristo, uma igreja militante, que trabalha, que serve. Nós queremos lhe convidar nesse momento a ficar em pé. E tem sido aqui separado dois hinos, o 367 e na sequência também o 379. 367 e 379. Boa noite. Casa
e nos falando do nosso enlaço, e também a nossa família, a nossa casa, deve estar firmada na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a nossa sociedade, a nossa época, na maioria as pessoas constroem aquilo que é importante como se fosse na areia. E vindo as tempestades, elas logo ruem, porque não tem firmeza, não tem uma base sólida. Mas se nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo sempre, conseguimos levar a nossa vida com seriedade e colocamos tudo aos cuidados do nosso bom Deus. Possamos orar por isso, expressar em louvores e olhar esses compromissos e promessas de Deus para com a minha família e também para com a sua família. Talvez você viu uma das notícias que nós compartilhamos no grupo da igreja. Aqueles porventura que irão ajudar com qualquer valor, aquele seminarista, depois converse conosco. Então, mesmo em tempo de crise, às vezes chega até nós algumas necessidades e nós sabemos que Deus nos dá condições em repartir. E muitas vezes, nos momentos mais difíceis, Deus coloca nos nossos corações ou Ele nos dá o privilégio de ainda ajudar. Então, os irmãos aqui especialmente da Venezuela e outras localidades que chegam até nós notícias, do qual nós queremos estender nossa mão, nosso braço, além da oração, a contribuição. E falando de oração e contribuição, agradecemos a você que tem sustentado essa obra, tem dedicado, tem recebido de Deus o sustento para a sua família, ajudar na obra e também empreender naquilo que é bom, naquilo que é justo e naquilo que é correto. Não esqueçamos ainda de orar por aqueles que compartilham sobre os seus lutos, aqueles que porventura estão internados, estão enfermos. Hoje de manhã estávamos orando pela irmã Luzia, fortes dores aí no joelho, e você que tem sempre os seus pedidos, esteja compartilhando conosco. E as bênçãos também, para que possamos nos alegrar uns com os outros. Então fica aí esses avisos de maneira especial. E queremos orar nesse momento por isso. Pedir para a irmã Ramilda, pudesse chegar até aqui, até atrás do microfone, o celular, esteja orando. Não puder pelas famílias, a saúde e o sustento. Deus tenha nos atendido e tenha nos ouvido. Vamos orar? Oremos. Graças te damos, Senhor, por mais esse dia, Senhor, por esse domingo, Pai, de estarmos na Tua casa, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sustentado esse trabalho, Tu tens sustentado, Senhor, a famílias da igreja, Senhor. Obrigada, Senhor. Neste momento, ó Pai, eu venho te pedir, Senhor, pelos missionários, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, estar ajudando eles, ó Pai, estar levando à frente, ó Pai, o Teu trabalho, ó Pai. Também os seminaristas também, ó Pai, aqueles que estão passando dificuldade, ó Pai, que o Senhor possa estar indo, ó Pai, abençoando, Senhor, também, e fazendo diferença, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque eu sei, Pai, que a minha oração já chegou ao Teu trono de graça, Senhor. E Tu vai estar derramando bênçãos sobre essas pessoas, Senhor, que está precisando, ó Pai. Fica conosco, Senhor, nos abençoando esse culto, ó Pai. Que possa estar chegando, Senhor, aos céus com cheiro suave, ó Pai. Obrigada, Senhor, pela vida do nosso pastor, pelos nossos membros, ó Pai, por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus, agradecida, Pai. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Falando de igreja, falando de programações, as irmãs puderam ontem fazer um programa aí juntamente com outras igrejas, outras vieram participar e outras talvez acompanharão, porque foi gravado aquele programa. O nome do programa é Nada é por acaso. Esse foi o tema em si. Nada é por acaso. Café da tarde com as crianças. Café aí das irmãs. E também eu pude acompanhar algumas mensagens, louvores, das conferências lá do seminário onde nós estudamos. E é bom que tudo fique gravado. Aí você quer ouvir testemunhos, desafios, bênçãos, você pode acompanhar. Então nós sempre vamos divulgando uns para os outros. Então aquilo que é bom, aquilo que é de edificação, seja compartilhando. Seja essa bênção desta forma. Amados, nós queremos então ter mais uma palavra de oração nesse momento. Orar especialmente pelo nós, pelo pastor Roberto. Aqueles que o acompanham, pode olhar lá também nas mídias. Então, a saúde dela. E essa semana eu pude notar que eles estavam todos reunidos. O pastor com os seus filhos e com os seus netos.
acompanhando nesse momento também a vida da irmã Lois, que fez aniversário também. Então queremos orar de maneira especial pela irmã Lois. Pedir uma Alice, seja orando pela vida da irmã Lois, pela vida da Gabriela também, que recentemente fez aniversário, e que a graça de Deus seja abençoando cada um de nós, tá bom? A irmã Alice vai orar neste momento. Irmã Lois, também pela vida da Gabriela. Oremos. Obrigada, Pai, mais uma vez pelo seu amor, pela sua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre nós. Somos gratos ao Senhor por mais esse dia, por mais ter chegado aqui com teus cuidados, debaixo da sua proteção. Agradecemos pela vida de cada irmão que possa chegar até aqui, os que não vieram também, que o Senhor possa estar ajudando, visitando com o teu Espírito Santo. Nesse momento queremos agradecer pela vida da Gabriela, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a ela. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor sustentou ela até aqui, que ela possa crescer cada dia mais e mais nos caminhos do Senhor. Também colocamos a vida da irmã Eloide nas suas mãos, do pastor Roberto. Ó Deus, que o Senhor usa de misericórdia para com a tua serva, dando a saúde que ela necessita, sabedoria para o pastor, ó Deus, para toda a sua família, ó Deus. Nós somos gratos, ó Deus, pelo teu grande amor, pela tua misericórdia, pela tua infinita graça, Senhor Deus, sem nada ser merecedor. Usa também, ó Deus, de misericórdia as pessoas que estão enfermas, que estão doentes, confortando os corações dos que perderam seus entes queridos, Pai. Muito obrigada e abençoe essas pessoas, Pai, que estão precisando da sua ajuda, da sua misericórdia. Pois é em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Neste mês, gostaria que vocês fossem participativos, escolhendo alguns hinos, talvez algum hino que a sua família goste, ou escolhendo algum texto para que nós venhamos previamente, você passa, ler aqui no culto, tá bom? Nós vamos à leitura do livro de Salmos, no 127. Salmo 127. O nosso desejo é que nós venhamos a nos enquadrar nesse salmo. Salmos, capítulo 127. Texto bem conhecido. Vai ser aqui projetado, então eu vou ler do que está sendo aqui projetado. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha nas mãos de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Aí já é o versículo próximo do 128. Queridos, nós queremos então agradecer por esse momento. Queremos comunicar com a igreja durante a semana para marcar nosso culto de ceia também, tá bom? Importante isso. Vamos ver a melhor data, no qual podemos reunir com o maior número possível. Então, vamos verificar se você vai estar com a semana melhor e também o horário aí certinho, tá bom? Mas esse mês, marcando a ceia do Senhor, tempo tão especial para estarmos juntos. Nesse momento, teremos o cântico Maranata e depois a mensagem. Então, se você pode ficar em pé nesse momento, cântico Maranata e depois a mensagem lá em Filipenses capítulo 2. Tu és a
Filipenses, capítulo 2, ali no versículo 19, no qual nós queremos dar a sequência aos nossos estudos. Filipenses, capítulo 2. As nossas mensagens principais, provável que semana que vem eu vou mudar o tema, mas tem sido o que nós falamos uma mensagem mais textual, no qual nosso propósito é expondo e aplicando aquilo que nós encontramos nessa epístola aos Filipenses. Uma carta que é conhecida por alguns temas principais, dentre elas a alegria, a unidade e a cooperação. Alegria porque é na epístola de 4 capítulos que aparece diversas vezes a palavra alegria, regozijo, congratulações, aqueles momentos de festividade que a igreja ela tem que fazer. Ela fala de um trabalho cooperativo que leva à união com o propósito de avançar no reino de Deus. Então são temas aí pilares, do qual facilmente nós encontramos nesse texto aqui. E eu tenho procurado colocar a palavra alegria sempre no início dos títulos da mensagem. Tenho isso como propósito. Então, de hoje seria a alegria de termos servos de Deus. A alegria de termos ou de sermos servos de Deus. É a alegria de sermos instrumento de Deus na causa do Senhor, para que possamos ser um esteio, uma ajuda e também um grande exemplo na vida uns dos outros e da nossa atual geração. Paulo fala aqui nessa carta de muitos exemplos. Já sabemos que ele fala bastante, e lógico, entronizando a pessoa do Senhor Jesus Cristo bem no início desse capítulo 2. Depois, agora, ele fala um pouquinho dele mesmo, antes dos versículos 19, e depois, agora, ele vai falar, que é o tema de hoje, exemplos de 2 servos. O primeiro que ele menciona é Timóteo, e depois Epafrodito. Timóteo talvez um pouco mais conhecido, porque nós encontramos 2 epístolas escritas através de Paulo para esse homem, para esse pastor. Primeiro de Timóteo, que é uma carta pastoral. Olhamos sobre a vida dele, ou podemos relembrar, lá em Atos, capítulo 16, nós podemos encontrar sobre Timóteo em outros textos, como 1 Coríntios, capítulo 4. Agora, como nós vamos ver sobre Epafrodito, é pouquíssimas coisas que é mencionado nele. Daqueles personagens que se fala pouco e ao mesmo tempo se fala muito. Pouco escrita, mas muito do caráter, da personalidade e do exemplo desses homens e mulheres que às vezes encontram-se apenas uma passagem. Alguns personagens bíblicos que você não encontra nem o nome da pessoa, mas a atitude. Isso é para o nosso nível espiritual e para o nosso crescimento. Eu vou ler primeiramente aqui do versículo 19, na versão que eu estou agora, Filipenses 2, do 19 até o 24. Filipenses 2, 19 e 24. Espero, porém, no Senhor mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espera enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Então, nessa troca de correspondência, nesses assuntos, nesse tema que ele está desenvolvendo, ele fala, olha, eu gostaria mesmo de brevemente mandar Timóteo até vocês. E como nós já verificamos, lá em Atos 15 e diante, Timóteo ajudou Paulo lá no início da igreja.
Então, nada melhor do que alguém que tem esse relacionamento de trabalho. Nós falamos, ele foi aquele que desbravou justamente com Paulo e outros aquela região, lá da Macedônia. E chega aqui depois de 10 anos, talvez 11, e fala, olha, eu gostaria muito que Timóteo fosse aí para ser uma bênção na vida de vocês. Eu planejo isso. E ele indo, ele será uma bênção, ele vai trazer algumas notícias também de vocês, e eu creio que isso vai me alegrar muito. E eu também espero, se for liberto, Paulo coloca essa condição, também de vê-los o mais rápido possível. Então Paulo coloca aqui o seu plano, no qual ele tem para aquele momento. Ele dependendo de Deus, tudo isso no Senhor. No início do versículo 19 fala, espero porém no Senhor. Ou seja, ele não queria fazer nada sem ser orientado e guiado por Deus. Então uma das pessoas que ele pensava em mandar é Timóteo. Timóteo, então tão conhecido aí como eu tenho falado em algumas partes da Escritura. Timóteo, o nome dele. É importante às vezes verificar alguns nomes e aprendermos um pouco com estes. Um dos sentidos que Timóteo tem, aquele que é amável ou aquele que honra a Deus. O nome dele é a junção de duas palavras que tem esse sentido. Aquele que é amável, aquele que honra a Deus. Esse é o significado do nome dele. A sua mãe sendo judia, o seu pai provavelmente não fala muito do pai dele, do exemplo ou do auxílio na sua criação. Mas como ele tem esse nome que é linkado com Deus, quem sabe lá quando ele nasceu, a mãe já teve aquela preocupação de escolher um nome que honrasse ao Senhor. Então é importante isso, e nós temos esse costume também, na escolha de um filho, às vezes escolher um nome bíblico, ou às vezes com um significado tão bonito. Temos assim, dessa forma. Então temos Timóteo aqui, olha, breve eu quero, eu gostaria mesmo. E quem é Timóteo aqui nesse contexto? Qual característica ele pode nos ajudar no dia de hoje, assim como ele foi uma bênção, o seu exemplo, naquele contexto? Então, Timóteo e Epafrodito foram 2 servos que auxiliaram tanto a Paulo como diversas igrejas, e no contexto aqui, os filipenses. E quando nós citamos esses exemplos, é nos adequar, querer que a nossa vida pareça com essas características também. Então, são exemplos a serem seguidos. Então, nós vemos que Timóteo aqui foi alguém de um caráter provado e aprovado. Ele passou por provações e depois com o selo da aprovação. E tudo que é bom, muitas vezes, recebe uma marca, uma identificação. Assim, na indústria, no comércio de alimentos, às vezes tem um selo que passou por uma perícia, passou por regulamentos, e aí é dito, olha, Anvisa e outros, olha, foi aprovado aqui. Está se enquadrando em uma boa característica. E Timóteo é um desses. É um desses que, olhando a vida dele, ele foi provado e aprovado. Porque provado muitos são, às vezes nem todos são aprovados. Não passa no teste. Não passa aí na questão da requisitos de qualidade. E esse homem foi. Ou esse jovem é citado aqui, em alguns contextos nos quais nós queremos ver. O que Timóteo nos ensina desses versículos que aqui que nós estamos vendo? Primeiramente, além de ele ser um bom companheiro de Paulo, ele era alguém que era um companheiro. Foi bom, alguém que estava junto do apóstolo Paulo, pronto para o trabalho, pronto para o serviço. Tanto que aqui dá para entender que Paulo foi preso e de alguma forma Timóteo foi acompanhar. Ou fez uma visita, ou foi ali prestar algum tipo de ajuda. E ficou ali juntamente com Paulo, tá bom? Então espero no Senhor mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Timóteo iria até lá, talvez uma viagem de 1 mês e meio, não era como hoje, e depois mais 1 mês e meio para vir, seriam uns 3 meses de viagem. Mas Paulo fala, eu gostaria que ele fosse, e trazendo assim notícias alegres. E Paulo poderia contar com esse cooperador.
Porque não é de agora, há muito tempo, ele se demonstra uma pessoa de trabalho, de serviço. Paulo até coloca assim no versículo 20 sobre esse homem: porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Há uma versão que eu li esses dias que fala assim, que Paulo estava dizendo assim: este eu mandando é como se fosse eu mesmo. Ele seria como um representante meu, porque os nossos pensamentos são iguais. Então não tem outro igual sentimento. E esse sentimento que ele tinha, esse pensamento, o mesmo de Paulo, era cuidar dos interesses do próximo. Então aquele que coopera nesse contexto, cooperando com o apóstolo Paulo, alguém que se preocupava mais com o outro do que com ele mesmo. Nós vamos vendo essas exortações. E aí Paulo agora está dando um exemplo. Esse homem é um daqueles que tem essa característica, que ele se preocupa de fato com a obra de Deus, com o reino de Deus e com vocês, com a igreja. Então, um cooperador é aquele que tem essa sincera preocupação, que cuida dos interesses do próximo. E nesse contexto, o interesse aqui falando é o progresso espiritual, o crescimento. É o desenvolvimento, é dando passos de progresso, parecendo ou indo de conformidade o que agrada ao Senhor Jesus. Então esse homem, Timóteo, é colocado dessa forma. Ele é um exemplo. Alguém que tem cooperado há muito tempo. E cooperado com o interesse de servir e não ser servido. Pois todos eles buscam o que é propriamente seu e não o que é de Cristo. Aqui é uma frase geral. De forma geral, a preocupação nossa é mais conosco mesmo. Ou por sobrevivência, ou zelo. Há quem diga também que talvez lá na igreja de Filipenses havia alguns surgindo como líderes que não estavam preocupando tanto com a igreja. E uma das intenções de Paulo mandar Timóteo é: vou mandar um homem que de fato preocupa-se com a igreja. Eu sei que vocês estão indo bem, aí ele já tinha ajudado Paulo com ofertas, com cuidado, mas eu penso em mandar Timóteo, porque ele vai se desdobrar a vida dele em cuidado para convosco. Então esse homem é um homem de cooperação. Versículo 22: e conheceis o seu caráter provado. Essa questão de ser um cooperador provado e aprovado, ele está dizendo: você já conhece quem ele é. E aí nós podemos lembrar de textos que se encontram em 1 Timóteo em diante, que fala que ele tinha uma fé que não era fingida. Quando você lê 1 Timóteo e 2 Timóteo, coloca ele sobre essa perspectiva. Ele é uma pessoa sincera. Ele vai estar ensinando o que ele está vivendo, ele vai querer o crescimento de vocês naquilo que é correto. Vocês conhecem ele. A minha versão no 22 fala o caráter dele. É mostrado. Lá em Atos 16 nos fala que o caráter dele era conhecido em toda a região. Durante essas mensagens já citamos isso. O caráter, ou o bom testemunho dele está na igreja aí em Filipenses, mas também em toda a redondeza, desde quando ele saiu lá de Listra. Aonde ele passa, ele tem deixado um bom testemunho, boas pegadas, não de desviando, não de colocando empecilhos na vida de outros, sendo pedra de tropeço, mas sempre sendo ânimo e um bom exemplo. Então Timóteo teve essa vida toda especial, teve um caráter provado. Queremos citar mais uma vez, e ele tinha esse caráter provado porque ele foi cuidado como do início, ou uma semente, ou uma muda desde o início bem preservado e cuidado. Esses dias eu tenho procurado usar o terreno que nós temos ali, né? Acho que é uns 120 metros, e só tinha ali o pé de manga. Agora a gente está tendo mais algumas coisas. Eu tive que separar ali o galinheiro, né? Pela minha experiência, eu coloquei a acerola e a jabuticaba. O que as galinhas fizeram? Foram em cima da acerola. Agora cuidei, não, tive que cercar. A gente está cuidando, enriquecendo a terra, obedecendo, porque queremos ver ali o crescimento, o desenvolvimento, depois o fruto para aproveitarmos. Então quem sabe, né?
segundo tempo, acerola e jabuticaba. Então, aquele cuidado, aquele zelo. E Timóteo, ele foi cuidado desde a sua tenra infância. Eu creio que ele foi criado nos caminhos do Senhor. Hoje, o que nós falaríamos, o berço evangélico, né? Desde quando saiu do ventre materno, a mãe já conhecia Cristo, a palavra, no contexto nosso, já levou para a escola dominical, já orava para prescrever, já cantava, e aí ele foi desenvolvendo, já participando das atividades, se fosse hoje, da igreja. E aí ele foi crescendo, foi aprendendo, aquilo foi inculcando bem na sua mente. Então, apesar que a Bíblia vai colocar que ele é filho da fé, né? Quando Paulo escreve para Timóteo, fala, você é meu filho na fé. Você vai notar isso. Você foi um companheiro. Você me tratou até como um pai. Vai estar no versículo aí, 22 no final. Mas a Bíblia diz que esse jovem, ele já tinha sido trabalhado antes pela avó e pela sua mãe. Lloyd e Eunice. Já não falamos isso aqui? Você já não aprendeu isso? Muitas vezes? Fala que ele foi aprendendo a palavra da vida eterna desde criancinha, desde pequeno. E aí ele era alguém que cuidava da boa doutrina também. Mas isso falou ali, isso você já faz. Você tem sido esse cooperador aprovado. E aí nós sabemos que 2 Timóteo 2,15 fala, procura apresentar-te a Deus o quê? Aprovado. E aqui fala já que ele tinha um caráter o quê? Não é? Um caráter provado, um caráter sincero. Já era de bom testemunho. E aí Timóteo também ele poderia passar isso adiante. Porque ele experimentou essa verdade na vida dele. Trabalhou juntamente com o apóstolo Paulo, o Espírito Santo sempre na sua vida, e ele viu aí o exemplo materno, o exemplo ali de berço. Então, o caráter provado e aprovado. Então, Deus trabalha em nossas vidas da mesma maneira. E aqui para sermos o exemplo, para deixarmos boa influência, bom testemunho, onde quer que nós passamos ou nós convivemos, esses princípios aí de olhar o que diz a palavra de Deus. Porque, mais uma vez, nós sabemos, Paulo mesmo quando escreve aos Filipenses e escreve a Timóteo, há alguns textos que falam que alguns foram provados e alguns que até naufragaram na fé. Paulo coloca que alguns foram um mau exemplo. Alguns deixaram. Na hora da aprovação, não receberam aquele ser aprovado. Passou no teste e continua então servindo dessa maneira de ânimo e empolgação a Deus. Então esse homem é um grande exemplo, pois serviu o Evangelho juntamente comigo, como filho ao Pai. Destacar essa parte que aqui fala de fraternidade, de bastante carinho. Ele se pôs para servir, mas ele não tinha relação de um mandando, um senhor, um escravo, sabe, de maneira autoritária, ou em conflito. Olha, ele me serviu de tal maneira que Paulo coloca essa maneira carinhosa, como um filho serve ao próprio pai. E como que um filho, uma filha, ajuda a sua mãe, deve ajudar a cuidar numa velhice, numa enfermidade, naquele zelo. E aí dá para ver que Timóteo é essa pessoa, com essas características, é esse exemplo. Então, para o progresso espiritual lá que nós estamos vendo, coloca esse exemplo, pode aprender com este. E esse Timóteo é alguém que tem aprendido comigo mesmo, Paulo coloca diversas vezes. Então, exemplo, o bom exemplo, ou exemplo a ser seguido. Essa influência que devemos ter. Então, isso é muito especial. Então, Paulo com essa preocupação. Timóteo logo, ou em brevemente, planejamento dele chegar até a igreja aí em Filipos. Versículo 23. Este com efeito é quem espera enviar. Então logo tenha eu visto a minha situação. Essa situação que Paulo coloca, sendo liberto ou não. Ou até ele coloca, se eu não for liberto eu posso até morrer. E eu estou preparado para morrer. Aqui no versículo 17 e 18 desse texto, desse capítulo, ele fala, se eu for entregue como sacrifício, que assim não seja. Estou pronto para viver com Cristo, ou se eu morrer é ganho. Muito bem, esse é o contexto. O plano primeiro do apóstolo era mandar então Timóteo.
Porém, aqui, chega no versículo 25. Julguei todavia necessário mandar-vos até vós Epafrodito. Olha, a intenção de Paulo era mandar Timóteo. Esse caráter aprovado, ele era um cooperador, etc. Só que naquele momento ele fala, só que eu vou mandar Epafrodito. E quem é Epafrodito? Era alguém que era membro daquela igreja. Timóteo foi alguém que trabalhou lá no início, naquela equipe, talvez pastoral de missionários. Já Epafrodito era alguém que era, naquele momento, membro daquela igreja. E por que ele quer mandar, então, este primeiro? Eu quero mandar Timóteo, só que agora, irmãos, entendam, Epafrodito vai ter que ir antes. E ele coloca aqui o motivo. Julguei, todavia, necessário mandar-vos Epafrodito, por um lado, meu irmão, olha a característica aqui de um servo de Deus. Também cooperador, companheiro de lutas, e por outro lado, vosso mensageiro, e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Epafrodito tinha viajado lá de Filipenses para levar uma oferta para o apóstolo Paulo. Então dá para entender desde o início da leitura, a igreja queria mandar uma oferta para o apóstolo Paulo e seus cuidados, porque ele morava numa casa-prisão, esse era o contexto dele, preso domiciliarmente, e essa igreja manda esse homem com recurso. Então ele fala assim, olha, eu vou mandar ele de volta para vocês. A característica aqui, ele é meu irmão. Aqui é muito mais do que aquilo que nós sabemos de salvação. Em Cristo nós somos todos irmãos. Aqui dá para entender que Paulo está dizendo assim, ele é salvo em Jesus Cristo. É mais do que isso. Ele tem tido também para comigo a questão de fraternidade. Fraternidade. E nós olhamos a Bíblia em muitos contextos que nos fala que na angústia nasce um irmão. Alguém se aproxima muitas vezes, e aquele que se aproxima de nós na dificuldade demonstra ser companheiro e irmão de verdade. Porque Paulo experimentou muitas dificuldades, alguns até fugiram. Em alguns momentos que ele foi processado, ele foi em julgamento. Sobrou às vezes poucos. E às vezes acontece isso, no meio da dificuldade, não é todos que se aproximam. É aquilo que na festa é muito mais fácil pessoas se agregarem. Quando você prospera, é mais fácil surgir até parente que você nem sabia. Mas ficar rico, o fulano até para sua porta, eu sou um primo de segundo, terceiro grau. Descobre até um tio avô vivo. Às vezes com interesse. Agora, irmão mesmo vai se apresentar na dificuldade. E aqui fala, olha, esse é irmão de verdade, seríamos essa expressão. Ou essa aqui é uma irmã de verdade, que nós podemos dizer dessa forma. É alguém de proximidade. Podemos aqui confidencializar, orar, compartilhar necessidades e bênçãos também. E aqui Epafrodito, como eu mencionei, não fala muito sobre a vida dele, mas o que fala é tão importante. Então ele fala, olha, de fato ele é um grande irmão. Algo que nós buscamos, além de pertencer a Cristo, pertencer a uma família espiritual. Aqui fala daquele laço real de irmandade. Então eu julguei, mandar quem? Ele fala, mandar esse irmão, esse cooperador. Também aquele que trabalha junto. Interessante que Timóteo e Epafrodito, as características vão sendo muito parecidas. Porque todo bom servo de Deus tem qualificações parecidas, não tem? Quer ver um exemplo? Quando fala em Timóteo e Tito, olha, aquele que deseja o episcopado, ou o pastorado, ou o bispado, é necessário, começa a colocar repreensível, esposo de uma só mulher, não dá vinho, não espancador, várias coisas, hospitaleiro, não é? Aí todos devem ter essas qualidades. Um bom cristão tem qualidades parecidas. Então isso que nós vemos em Timóteo, ele aprendeu também em Paulo. E aí nós vamos vendo essas características sendo repetidas, as características positivas. E Epafrodito não era aqui diferente. Ali, cooperador. Aqui eu quero falar que a palavra é muito ligada a sinergismo. E por que eu quero destacar essa palavrinha? Nós acreditamos a questão de salvação, depois você pode investigar e ir um pouco mais além. Na salvação nós somos monergistas. E alguém perguntaria, o que significa isso? Monergista. Mono no sentido de um que trabalha para a salvação, ou um que garante a salvação. E quem seria esse único que trabalha e garante e preserva a nossa salvação?
Pode falar Jesus, pode falar Deus. Em questão de salvação, nós somos monergistas. Agora, em trabalho, nós somos sinergistas. Sinergismo é no sentido que alguém coopera, mais que um. E a palavra cooperação aqui, no Senhor, e fala de trabalho, é isso. Paulo, que talvez nós falamos, o grande apóstolo Paulo, o exemplo. E sabemos que grande mesmo era Deus na vida dele. Ele não trabalhava sozinho, ele era um líder. Mas sempre tinha aqueles que o auxiliavam, aquele que estava junto com ele. E aqui ele fala, esse homem aqui é meu cooperador. Opera junto, trabalha junto comigo. Assim como ele trabalhou junto com vocês, e eu logo preciso mandá-los. Então, monergismo só Deus salva. No trabalho cristão é a cooperação da igreja. A gente une dons, talentos, tempo, recursos para fazer. E aí não importa o tamanho da igreja, o que você acha da sua capacidade, da sua inteligência, nós vamos colocando tudo aos pés de Cristo, aos pés do Senhor. Deus pega tudo isso e sabe nos usar nas áreas que lhe convém. Porque é o Espírito Santo que distribui dons e talentos. 1 Coríntios 12 fala muito bem sobre isso. Então ele é cooperador, ele é companheiro de lutas. E a palavra lutas aqui é como se fosse guerras mesmo. E Paulo dá exemplo de guerra, quando compara o cristianismo. Coloca algo do esporte, mas fala sobre guerra. Aquele que milita o quê? Uma boa milícia, como um bom soldado. Então ele fala, esse aqui está ao meu lado sempre. Não importa a guerra que está acontecendo, um soldado está do lado do outro, protegendo. Ele não fica covarde, correndo. Não, ele está colocando a sua vida a risco em proteção daquele que está ali próximo. E esse era Epafrodito. E nós vamos ver que tem isso mesmo. Então ele era o quê? Um companheiro de lutas. Como já falar, tem companheiro de festas, talvez hoje de baladas, né? Por aí. Mas e companheiro de lutas? Aqui é Epafrodito. Ele era um companheiro desses. Tá bom? Cooperador e companheiro de lutas. E por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, porque ele que foi lá levar a oferta. Agora nota aí, amados, versículo 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós, porque ele veio dessa igreja e estava passando algum tempo, não sei quanto. Aí ele ficou com saudade da sua igreja natal. E aí ele expôs para o apóstolo Paulo, estou com saudade dos meus irmãos. Cansei desse culto online, quero estar lá na igreja. Alguns falam isso, né? Está certo. Mas eu falei, eu estou com saudade dos meus irmãos. Um crente tem o quê? Saudade de reunir com a sua igreja. Ele não se acostuma com a distância. Pelo contrário, uma só fé, né? Uma só família, um só Deus. Então eu falo assim, olha, ele estava com saudade de vocês. Estando angustiado. Diz que essa palavra aqui no original, angustiado, ela aparece aqui. Os especialistas dizem. E essa mesma palavra que Jesus fala lá no Getsemane, né? Eu estou angustiado da alma, lembra? E depois, tem até o contexto de gotas, ele soa sangue. Mas aquela angústia, eu estou com muita saudade, eu não aguento mais ficar longe. Praticamente doente. E literalmente aqui nós vamos ver. Visto que ele tinha saudade de todos, vós que estavam angustiados porque ouvistes que adoeceu. Epafrodito foi para lá, ou não sabemos se durante a viagem, eu sei que ele ficou doente em algum momento. E um crente fiel fica doente também? Um irmão? Não importa, todo ser humano fica. Tá bom? E ficou doente. E vamos dizer, doente até quase a morte. E por que Paulo não orou por ele e curou ele milagrosamente? Ou ele mesmo? Porque ninguém é detentor de cura, né? Mesmo no contexto bíblico, Deus capacitava homens para fazer a obra, e quando havia a questão de cura, era conforme a vontade de Deus. Lembra disso? Hoje também. Deus cura conforme a sua boa vontade e usa vários meios. Aqui esse homem ficou doente, ele adoeceu. Versículo 27. Com efeito adoeceu mortalmente. Foi uma doença séria. Está vendo como alguns relatos que chegam até nós. Está na UTI, não sei quanto tempo. Olha, alguns órgãos estão até falhou. E esse Epafrodito ficou dessa forma.
com a permissão e dentro da soberania de Deus. Porque até servos de Deus ficam doentes e morremos também. Porque nós vamos para a glória eterna e nós sabemos que uma das maneiras é através da morte, a separação, né? Nosso corpo, alma e espírito. Queridos, olha, mortalmente ele ficou doente. É aquilo que Paulo orou. E aí, de alguma forma, essa notícia chegou até a igreja de Filipenses. Agora imagine que nosso contexto, a gente envia alguém muito amado, muito querido, para socorrer um missionário. Chega lá e fica sabendo de alguma maneira, ele está quase morto. A igreja não ficaria preocupada? O que eu posso ajudar? Vamos ter mais notícias? Será que vamos mandar outra pessoa atrás? Mas ficou nesse contexto. Teve essa correspondência. Então, com efeito, ele adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim. Paulo fala dessa forma. Ele é companheiro, nós rogamos, e quando ele foi curado, Deus se compadeceu dele e de nós também. Não tem aquela questão de se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram? Você acha que Paulo não estava aqui angustiado também porque o outro estava doente? Estava. E aí quando Deus estabeleceu a saúde de Epafrodito, Paulo também ficou aliviado. Ele não queria ver aquela perda no contexto da igreja e um companheiro. Então ele adoeceu mortalmente, ou seja, ele teve uma prioridade, ele serviu a Deus até o fim. E lembra que antes que fala de Jesus Cristo, tornando servo, servindo, e teve morte de cruz, aí está dando exemplo de um irmão, uma pessoa. Porque alguém podia falar assim, mas Jesus Cristo é um exemplo distante, porque ele é Deus. É sempre exemplo. E aqui está dando o exemplo de um homem que serviu até ficar doente, nesse contexto. 27 aí, para dar continuidade no tempo aí. Com efeito adoeceu mortalmente, Deus porém se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Ficar doente era tristeza, vinha a morte, mais tristeza. Por isso, versículo 28. Então eu creio que aqui Epafrodito foi recuperando a saúde, aí Paulo fala, então, eu queria mandar Timóteo, mas eu vou mandar Epafrodito logo, para voltar a estar com vocês. Por isso, tanto mais me apresso a mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Então, esse Epafrodito, como nós falamos, ele era irmão, era cooperador, companheiro de lutas, ele era representante da igreja, e ele é alguém que, voltando para a sua amada igreja, ele ia dar alegria. Porque o bom servo de Deus, ele traz alegria, ânimo, alívio quando ele está no seio da sua amada igreja, ou está na sua família, onde que ele se encontra. E é lógico que a igreja ia se alegrar aqui bastante, porque ele tinha sido recuperado. Mas a alegria também de trazer boas novas. Como que estava então o contexto ali de Paulo? Como que Deus estava suprindo as necessidades. Então o servo de Deus, além de caráter provado e aprovado, aqui ele se preocupa muito mais com os demais, e ele serve até o ponto da sua vida ficar risco. É que nós aprendemos aqui, tanto com Timóteo como com Epafrodito. Então, tanto mais eu me apresso. Aqui Paulo fala assim, recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, ele voltando. Né? E honrai sempre a homens como este. A Bíblia diz honra, né? E aqui é um daqueles homens que merecia ser honrado ou bem cuidado. A Bíblia diz sobre esse contexto também. Visto, versículo 30, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte. Né? Aqui não mostra a fidelidade? Ele estava entregando a sua vida literalmente à obra. O seu tempo, o que ele tinha, e a sua vida, que é o bem precioso, mais precioso que nós temos. Ele chegou às portas da morte, por causa da obra de Cristo. Desde quando ele saiu, e aí não sabemos, como eu mencionei, se ele ficou doente durante a viagem, mas ele ficou doente. Ele estava doente quando ele estava com Paulo. Então ele chegou às portas da morte e se dispôs a dar a sua própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Olha, homens aprendendo a fazer o que é correto. E como eu citei, Paulo também tinha essa intenção. Vou voltar aqui rapidamente no 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo.
assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. E lembra, quando nós olhamos o livro de Atos, nós vemos os apóstolos dando as suas próprias vidas, não tendo a sua vida como preciosa, desde que eles cumprissem a vontade de Deus. O servo de Deus se arrisca em fazer a vontade de Deus. Nós nos arriscamos. A Bíblia diz, né, assim como Cristo foi ovelha, como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, nós somos entregues à morte também todos os dias. Deve ser, pelo menos, a nossa intenção. Então, até dar a nossa vida pela obra. E a Bíblia coloca, aqui chega nos momentos finais, que devemos amar aos irmãos a tal ponto de dar a nossa própria vida aos irmãos. É quando alguém pergunta assim, olha, você pode ser doador de sangue? Alguns não concordam, né? Depende da denominação. Um dos versículos que nós defendemos fala assim, olha, devemos dar a vida pelos irmãos. E se nosso próprio sangue, né, ser doador, vai ajudar o próximo, se eu tenho a saúde suficiente, também. Mas aqui, por causa da obra, então, esse homem estava pronto a se oferecer integralmente na obra. De ministério, de dons e talentos e com a sua própria vida. Pergunta, arriscaríamos nós a nossa própria vida também? Pelo bem da causa, bem do Evangelho? Decidiríamos colocar nossa vida inteiramente no altar de Deus? Esses homens aqui colocaram. Tem o exemplo de Cristo, de Paulo, Timóteo e aqui por fim Epafrodito. Que possamos aprender com esses exemplos. E aí nós podemos mostrar o nosso progresso cristão. Sendo irmãos, cooperadores, companheiros, preocupar com o interesse do próximo e colocar nossa vida à disposição. Amém? Próxima mensagem, se você for adiantando, você vai ver que aqui vimos um bom exemplo. Capítulo 3 vai aparecer no início aí alguns maus exemplos. Muito bem, vamos terminar aqui com um louvor. Nós temos um louvor. Vem nosso lar. Hino de louvor. Isso? Como tema de maio, muitas vezes sobre a família, então aqui falando do nosso lar, sendo dedicado ao nosso bom Deus. Vou colocar de pé se puderem.
possamos aplicar o que nós ouvimos, assumir o compromisso com o que nós cantamos, várias verdades baseadas na Bíblia, e que sejamos bênçãos onde quer que nós estejamos. Finalizamos esse culto com a própria oração. Tenham todos uma ótima semana. E vamos comunicando, compartilhando bênçãos. Ouvindo Lucas, queremos ser alívio, também um nas vidas dos outros. Assim encerramos o culto desta